Oi, galerinha, saudades, sextou, né? Então, estamos aqui para mais uma aulinha, graças a Deus. Então, antes da gente iniciar nossa aulinha, vamos conversar um pouco, né? As nossas revisões já começam na próxima semana, pelo Hangouts, que é o aplicativo do Plural, da nossa plataforma. E a gente vai fazer alguns testes para ver se está tudo ok, né? Quem tiver o computador e não tiver a câmera no computador, vai poder usar a câmera do celular normal, tá? A plataforma dá para ser aberta em 2 locais ao mesmo tempo. Em relação às atividades avaliativas, a gente ainda não concluiu, né? Então, ninguém me envia nem foto, eu não vou aceitar foto, nem também as atividades agora. Eu vou dizer uma data para vocês, certo? Até porque por foto eu não vou conseguir corrigir. Então, quando a gente concluir essas atividades, eu vou deixar, quase não sai, uma data X e vocês vão deixar lá na escola. Inclusive, o classificador de vocês está lá na escola, né? Que é aquela pastinha. Vocês vão colocar todas as atividades dentro e eu vou passar lá, pego e faço a correção e dou a pontuação, certo? As atividades que estão no livro, que foram feitas no livro, vocês tiram a xerox e deixam junto com as outras e coloca na pastinha, tá certo? Porque assim, por foto eu não vou conseguir dar conta de todas as correções. Eu preciso ter isso em mão como documento, né? É um documento e então a gente se organiza dessa forma, tá? Não se apressem para levar, porque a data quem vai dizer sou eu, tá bom? Então, outra coisa, hoje a gente teria aula de geografia, mas geografia a gente já concluiu o conteúdo, já fizemos as atividades avaliativas, e então a gente vai iniciar a aulinha de história, né, para concluir o conteúdo. Na aulinha de hoje, a gente vai ver os portugueses e a formação do Brasil, certo? A gente vem estudando, né, toda essa unidade em relação a justamente o descobrimento do Brasil. Os habitantes que aqui viviam, né, a chegada dos portugueses, o que aconteceu depois da chegada deles, tudo isso a gente viu, né, estudou um pouco da cultura dos indígenas, como era que eles viviam, enfim, a gente viu isso em detalhes, né, é conteúdo de prova. A gente vai fazer sim revisão na próxima semana e para poder iniciar a avaliação, né? E hoje a gente vai ver justamente a importância dos portugueses na formação do Brasil, né? A gente sabe que os índios contribuíram muito na formação do Brasil, né? Eles cuidavam muito da terra, da natureza, eles são seres muito preservativos, né? Eles preservam a natureza, eles cuidam da natureza, né? E com a chegada dos portugueses, foram acontecendo algumas coisas, né? Que fizeram com que alguns índios morressem ou então fugissem, né? Porque os índios eles foram explorados, né? E eu já expliquei também o que é ser explorado. É você trabalhar e não receber nada em troca, né? A nossa primeira grande riqueza aqui foi o pau-brasil, que é uma árvore, tá? O pau-brasil, os índios eles faziam esses cortes, eles levavam esses troncos para as embarcações, que eram navios, né? E não recebiam nada em troca. Em um determinado momento, os portugueses eles fizeram o quê? Vamos fazer uma troca, né? Eles trocavam espelhos, eles trocavam colares, né? Bijuterias. E essa troca, ela tem um nome, né? A gente chama de escambo,
né? Foi essa troca que houve entre produtos dos indígenas para os portugueses e dos portugueses para os indígenas. Então, essa troca se chama escambo. Tudo bem até aí. Mas vamos ver como foi que se deu, né? Como foi que os portugueses contribuíram, né? Para a formação do Brasil. Eles chegaram aqui no ano de 1500, né? E quando chegaram já encontraram os índios, porque os índios já habitavam, né? E aí eles avistaram um monte, esse monte era chamado de Monte Pascoal, certo? Que estava localizado na Bahia, né? Bem pertinho da gente aqui, né? Sergipe, Bahia. Então, estava bem próximo, eles desembarcaram bem próximo das cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralha, certo? Então, como foi que se deu então essa exploração e essa ocupação no território brasileiro, né? Os portugueses, né? Eles marcaram a história do Brasil, né? Porque eles chegaram aqui e acabaram se fixando, né? Chegaram e foram ficando e foram tirando das nossas terras as nossas riquezas, sendo que para retirar essas riquezas eles precisaram explorar os índios, né? E nas cidades históricas da colônia, né, de diversas regiões do país, no caso do Brasil, é possível ver a arquitetura como um traço forte que marcou esse período passado. Então, veja bem, tem cidades que ainda preservam, né, construções da cultura portuguesa aqui no Brasil, né? Então, preservam, a gente tem como um marco, né? E a arquitetura, principalmente, foi uma das grandes contribuições dos portugueses na nossa cultura, né? A gente estudou que, assim, os povos que por aqui passaram deixaram um pouco da sua cultura, né? Como também a gente deixou, né? Em outros lugares um pouco da nossa. A gente recebe, é como houvesse uma troca, né? Então, uma coisa que marcou bastante foi a arquitetura portuguesa. Então, muitos lugares ainda preservam essa arquitetura, né? E o que seria isso, né, tia? Seriam construções, gente, casas, igrejas, né? Tem alguns museus também que a gente pode citar aqui. Então, não foi só uma passagem, né, de tirar a riqueza e sumir, não. Os portugueses viveram aqui, né, passaram a explorar nossas terras, a retirar delas as riquezas, né, e explorar os índios, né, coitados, que não sabiam, não imaginavam que estavam sendo explorados, enfim, né. Aí a gente vai vendo que os portugueses eles tinham um objetivo, né? Que era justamente explorar as nossas terras. Se eles queriam lucrar, né? O que é ter lucro? É ter dinheiro, né? Muito dinheiro. E eles sabiam que aqui tinha o pau-brasil, que era muito caro, né? Lá na Europa, de onde eles vieram. Então eles queriam de qualquer forma ocupar aqui, né? Porque daqui eles iam retirar essa riqueza, né? E iriam vender. O que para a gente, né? Tudo bem, significava sim, né? Porque os índios eles cuidavam muito bem da natureza, mas principalmente para os europeus isso custava um valor altíssimo, porque essas árvores elas davam uma tintura vermelha, era possível retirar dela uma tinturação vermelha que dava cor a aos tecidos de roupa, né? Por exemplo. Então os portugueses logo se interessaram,
né? Claro que novidade seria uma novidade na Europa, isso custaria um valor muito alto, né? Então, eles foram ocupando grandes extensões de terras, né? Grandes espaços, foram expandindo as suas fronteiras, né? Os seus caminhos, abrindo fazendas, organizando a produção de mercadorias e construindo vilas e cidades. Então, vejam bem, os portugueses aqui chegaram e foram construindo, né? Foram ocupando as nossas terras, foram construindo vilas, foram construindo cidades e não somente acontecia a exploração, não, eles acabaram se fixando aqui também, porque daqui, né, eles retiravam essa riqueza, que era o pau-brasil, né, e não tiveram nada contra conviver com os índios e ali fazer com que esse território aumentasse, né? Vamos colocar vilas, vamos trazer pessoas, né, para poder habitar aqui também, né? Por isso iam sendo construídas cidades, vilas. Então, assim, eles foram contribuindo dessa maneira, né? Porque até então a gente só havia estudado a exploração, né? E a cultura indígena. Agora a gente vê que os portugueses também contribuíram para justamente a formação do Brasil, né? A construção de vilas e cidades foi muito importante, por isso que a arquitetura ainda alguns lugares preservam, porque justamente eles deram início a essas construções de casas, de igrejas, né? Eles acabaram indo construindo e aí muitos da cultura portuguesa ainda é preservada, certo? Alguns lugares preservam essa cultura. Aí então, a colonização portuguesa, né, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né, marcou a formação do nosso território, suas fronteiras e sua imensa extensão. Então, colocou em contato diferentes povos e as suas culturas, porque o que eles faziam um incentivo para que as pessoas viessem para cá, né? Então, por isso que o território foi aumentando de tamanho, foi sendo habitado, outras culturas foram chegando, né? Não só era a indígena, nem só a portuguesa, né? Quando eles viram que eles podiam ter lucros aqui, eles começaram a investir, né? Então vamos fazer vilas, vamos fazer cidades, vamos incentivar a esse povo a chegar até a gente, né? Ao nosso território. E aí tem, se vocês observarem na página 16, a gente tem aí, ó, uma cruz que foi instalada na praça onde foi rezada a primeira missa no Brasil, né? Vocês vão ver logo depois na história que padres vieram, né, também para justamente ensinar a religião católica aos índios. E essa cruz aí marca justamente o local onde aconteceu a primeira missa, em 1500. Então, ela está localizada na Praça de Santa Cruz Cabralha, na Costa do Descobrimento, no estado da Bahia. Está pertinho da gente, né? A cidade recebeu esse nome em homenagem ao navegador português Pedro Álvares Cabral, né? Responsável pelas chegadas das caravelas portuguesas aqui no Brasil. Então, Pedro Álvares Cabral era quem estava fazendo a condução, né? Através de navios. Então, ele estava organizando e assim chegaram até a costa brasileira e viram que aqui poderiam retirar riquezas e serem vendidas fora por um valor muito alto, certo? Aí tem ficou curioso? Se quiser saber mais sobre como foi o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, tem um livrinho infantil chamado A Carta de Pero Vaz de Caminha, que é para crianças, de Tony Brandão.
Então, nessa carta, ela é datada de 1500. Pero Vaz conta quais foram as primeiras coisas que os portugueses fizeram ao desembarcar no Brasil e como foi o primeiro contato com os indígenas que habitavam a nossa terra. Então, bem interessante. Eu até sugiro que vocês dêem uma olhadinha na internet se conseguem baixar esse livro ou se ele só é vendido, porque seria muito legal, né, a nível de conhecimento, que as crianças tivessem esse acesso, que pudessem ler, né? E aí tem um desafio, tá? Mas aí a gente não vai fazer esse desafio, eu já tenho uma outra proposta. E vamos continuando. Em 1532, o rei português decidiu enviar outros portugueses para povoar o território brasileiro. Então, 2 anos depois da chegada dos portugueses aqui, vieram mais portugueses, mas agora para se instalar, para ocupar, né, para, como é que diz, aumentar esse território, né, enfim. E aí, quando eles chegaram, construíram a primeira vila, né? Foi a Vila de São Vicente, né? 2 anos após, veja, primeiro os portugueses chegaram, né? E depois de 2 anos, outros portugueses vieram e fizeram uma vila que foi chamada de Vila de São Vicente, que está localizada no litoral do estado de São Paulo, certo? Nessa vila, o que foi que aconteceu? Eles deram início à organização da atividade econômica mais importante desse período, que foi a plantação da cana e a produção de açúcar. Por quê? À medida que o pau-brasil, né, foi se esgotando, ou seja, ele foi acabando, né, precisava-se ter uma um outro produto que desse lucros, né? Porque acontecia o quê? Retirava a árvore pau-brasil, mas ela não era plantada novamente. Então chegou um momento que essas árvores elas se esgotaram. Então aí eles começaram a plantar a cana de açúcar, né? E produzir o açúcar aqui mesmo no Brasil, nessa Vila de São Vicente, que está localizada em São Paulo, né? Então, essa atividade açucareira se tornou bastante lucrativa, né? E se espalhou por todo o litoral, ou seja, por essa região toda de praia aí, né? Essa área litorânea onde tem praia, rio, enfim, foi se espalhando. E em torno das propriedades onde se produzia o açúcar, foram se formando também outras vilas e outras cidades, porque a economia ia, né, crescendo, as pessoas iam chegando e aí então iam surgindo outras vilas e outras cidades. Então, a primeira cidade que foi fundada em Salvador, no Brasil, foi Salvador. Então, assim, fiquem bem atentos a isso, né? Eu vou até repetir. A primeira cidade, né, fundada aqui no Brasil foi Salvador, em 1549, ou seja, 49 anos depois que os portugueses chegaram aqui. Então, se encontra na Bahia, né, no estado da Bahia, Salvador, e a sua construção, né, foi uma iniciativa de Tomé de Souza, que foi enviado pelo rei de Portugal para instalar o governo geral da colônia, ou seja, precisava de alguém para poder cuidar de tudo, né? Cuidar como um todo da cultura, dessas vilas, né? E aí Tomé de Souza foi enviado para dar uma organizada nisso. Então, além de ser a primeira cidade, né, Salvador foi também a primeira sede do governo português. Então, eles começaram a administrar, né, em Salvador. E esse mapa aí que vocês estão vendo, né, ele mostra as vilas e as cidades que existiam a partir da instalação do governo geral em 1549.
Então, está aí, ó. O que é o quadradinho é cidade e o que é a bolinha é vila, certo? Então, dê uma olhadinha direitinho, né? Analisem esse mapa, né? Então, nesse mapa, a gente percebe que o território que hoje corresponde ao Brasil estava dividido em duas porções de terras. Veja, observem aí o mapa com calma, né? A gente tem aí uma linha que se chama Tratado de Tordesilhas, né? Onde ficavam os domínios portugueses, né? No lado direito dessa linha e no lado esquerdo, os espanhóis que dominavam. Então, o território brasileiro estava dividido entre portugueses e espanhóis, né? E aí, se a gente observar bem, né, direitinho, esse lado aí, essa linha, essa divisão, né, no ano de 1580, esse mapa, certo? A gente vai observar que essa linha, ela faz uma separação de territórios, né? Ela é chamada, tipo um tratado, um acordo, né? Tratado de Tordesilhas, que dividia esse território entre portugueses e espanhóis. E esse Tratado de Tordesilhas, que data 1494, né? Fixava uma linha imaginária para a posse de terras já descobertas e de terras que ainda seriam conhecidas por esses dois povos. Então, essa linha servia como uma divisão das terras que eram já conhecidas e de terras que ainda iriam ser conhecidas. Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aulinha. Observem o mapa com calma, observem o que era cidade, o que era uma vila, observem a imagem onde tem a Santa Cruz, né? Onde foi celebrada a primeira missa aqui no Brasil, né? E no ano de 1500, é importante lembrar, né? Porque os portugueses tinham como religião católica e por isso eles traziam padres para ensinar, né, aos índios a religião católica. Então, por isso foi celebrada essa missa, né? Mas os índios, eles têm os próprios, né, ritos deles, eles têm a própria religião, mas eles foram induzidos a conhecer e a praticar o catolicismo, certo? Pelos portugueses. Os portugueses, na verdade, além de explorar, eles dominavam totalmente os índios, né? E aí gera essa questão aí na nossa mente, né? A gente começa a imaginar como isso acontecia, né? Os portugueses que não cuidavam de nada, das terras, chegaram e aí já saíram dando ordens, né? Expandindo territórios, tomando conta da terra, enfim, explorando os índios, colocando a sua religião de forma obrigatória para os índios, né? E então é isso, gente, tá? A gente tem um desafio aqui embaixo, mas não vamos fazer isso porque a gente tem uma outra atividade avaliativa que é sobre o povo Carajá, né? Os Carajás, eles são índios e eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre eles e colhem uma imagem, certo? Vocês não precisam escrever muito sobre eles. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão fazer um textinho pequeno só para vocês saberem quem eram esses povos. Podem fazer a leitura de tudo, de toda a cultura desses povos, dos povos Carajás. Mas para avaliativa, só precisa fazer um texto, não muito grande, um textinho até 10 linhas, tá ótimo, e colar uma imagem deles, né? Essa é a proposta da atividade avaliativa de história, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido também a importância dos portugueses. Não é só a gente falar dos pontos negativos, de exploração,
né, de se instalar aqui, mas também a gente precisa falar dos pontos positivos que esses povos trouxeram para a gente, né? Então, eles fundaram vilas, eles fundaram cidades, né? A primeira cidade fundada foi justamente Salvador, que a gente conhece, muitos já foram, né? Já fizeram viagem. Então, assim, contribuíram também para a nossa cultura de forma positiva. A gente não pode só levar para o lado negativo, né? Até porque também houve muita coisa positiva que eles deixaram para a gente, certo? Então, bons estudos. Aconselho a vocês a fazerem leituras, anotar as dúvidas, porque quando a gente for fazer as revisões, vocês vão poder perguntar e eu vou estar tirando todas essas dúvidas, certo? Leiam, podem ler, né? Vou deixar como atividade também a leitura, já que vocês vão ter o final de semana. Vou deixar leitura dessa unidade de história e vou deixar a atividade avaliativa, né? Que ela tem um prazo até o dia 16, então vocês podem fazer tranquilamente esse final de semana. Eu quero que vocês conheçam esses povos, certo? Um pouco da cultura deles, como era que eles viviam, né? Religião, a culinária deles. Conheçam um pouco e façam um textinho. Não precisa ser um texto muito longo, né? Produzam um texto em resumo daquilo que vocês aprenderam, né? Podem fazer uma leitura e depois escrever aquilo que vocês acharam mais importante, né, sobre eles, tá certo? Combinados? Desejo um bom final de semana, né? E a gente se vê na segunda. Os recadinhos eu passo no grupo, né? As orientações. Continue, pelo amor de Deus, lendo o paradidático, tá? Eu vou até deixar, a gente tem aula de português, mas aí eu vou deixar a leitura do paradidático, porque eu preciso encerrar esse paradidático urgentemente, certo? Eu também estou fazendo a leitura para poder encerrar e fazer a videoaula e colocar a nossa última atividade avaliativa em ação, certo? Então, super beijo e até a nossa próxima aulinha.